Essas coisas vão fazer com que vocês no dia a dia transformem a vida de vocês, tenham mais produtividade. E eu sempre, gente, falo para vocês o seguinte, que a produtividade, ela tá totalmente ligada aos resultados que você vai ter na sua vida. Eu sempre falo que a vida tá totalmente interligada. A gente sempre, de alguma forma, se conecta com os elementos da natureza. E hoje eu assisti uma live de manhã e achei muito legal o que um professor falou dessa questão de estar em movimento. E aí, essa questão de estar no movimento está ligada a justamente o que eu quero falar na live de hoje, que são os arquétipos da natureza. O primeiro arquétipo que eu vou trazer é o arquétipo da terra. O que ele significa? A terra está relacionada com a gente no sentido de aterrar, de se conectar com este mundo. Por que eu falo isso? Porque nós temos a relação que a gente tem aqui no dia a dia com as pessoas, com os seres humanos, e a gente tem a nossa relação também espiritual, tá? Então, esse primeiro ponto é a questão de você aterrar os seus pensamentos, de você aterrar as suas ideias, os seus projetos, de você adultecer. E eu falo que adultecer é bem importante porque quando a gente adultece, a gente deixa de colocar desculpas infantilizadas para os nossos projetos não andarem. Então, adultecer é muito importante, tá? E a outra coisa relacionada a esse arquétipo é a realidade. Então, quando a gente está aqui aterrado, conectado com as coisas reais do dia a dia, a gente está conectado com justamente a realidade. Por que isso é importante? Porque se você fica só no mundo das ideias, se você fica só no mundo dos sonhos, você deixa de realizar coisas no seu dia a dia. E é bem importante de você ter essa clareza, porque no cérebro da gente, a gente consegue processar toda uma situação desde o início, vivê-la e finalizá-la. Porque nós somos uma mente criativa. Só que se você só faz isso e você não aterra, o que acontece é que você não vai ter resultados efetivos aqui neste plano, nesse plano da Terra. Então, o primeiro ponto que você tem que olhar é esse. O primeiro arquétipo é a Terra. O segundo arquétipo que você tem que prestar atenção é a água. A água está ligada ao seu sentir, ao seu fluir. Tanto é que no logo da Wonderflow a gente tem a ideia de uma onda, que é a ideia da água, do movimento. Então, de deixar fluir as emoções, fluir os sentimentos, as ideias. Quando a gente está muito travado, muito aterrado, você só está vivendo o dia a dia, você só está focando na sua realidade o tempo todo, você esquece de dar tempo para o seu pensamento fluir, para a sua criatividade, para as suas ideias fluírem. E aí o que acontece? Qual que é o problema disso? Que você vai fazendo mais do mesmo. Então, se você está naquele processo mecanizado de todo dia, tudo igual, mesma coisa, mesma rotina, e não para dar aquilo que eu chamo de refresh, aquela tranquilizada, aquele momento de paz, o que acontece é que você vai fazer tudo igual, você não vai ter diferenciação de ninguém, porque você não está deixando fluir o que é natural seu. Você está num piloto automático. E quando a gente está no piloto automático, a gente recebe muitas influências das pessoas e a gente acaba sendo igual a todo mundo. Você não tem diferenciação. Mas quando você se conecta com o elemento água, você consegue deixar fluir pensamentos, ideias e coisas que vêm de dentro de você, e aí você consegue começar a se diferenciar. Você consegue começar a receber as suas intuições, a acessar aquelas ideias e verdades que tem dentro de você, e naturalmente você consegue colocar isso dentro dos seus projetos, dentro dos seus cursos, dentro do seu posicionamento. Então também, se você está aterrado demais e não tem contato com a água, você não está conseguindo deixar fluir essa criatividade, esses sentimentos. O terceiro elemento é o fogo. Na natureza a gente tem fogo que acontece naturalmente. Quantas vezes a gente vê
alguns incêndios que começaram de forma espontânea. A gente precisa também do elemento fogo para acontecer a transmutação, que é o que eu chamo de você... Sabe a história da fênix? De você ressurgir das cinzas. Então você primeiro precisa queimar para depois você dar a oportunidade de um novo ciclo começar. O fogo é exatamente isso, é essa transmutação, ou seja, você se desfazer de ciclos que já não estavam bons, a gente falou isso em outra live, e a gente precisa fechar esse ciclo. O fogo, ele também está relacionado a você transformar as suas ideias em ganhos. Então imagina que você vai começar a... Como você vai fechar um ciclo, você vai entrar nessa nova transformação e o que antes era ideia, ou o que antes que estava rodando à toa, agora você vai transformar isso daí em algo palpável. Então a gente precisa também do elemento fogo. O fogo, ele também está relacionado a você ter essa chama de se mover, de você levar adiante, sabe? De você ter aquele ímpeto. Sabe quando você tá com aquela energia que você fala, nossa... Tô pegando fogo, tô cheio de energia. É isso, você tá na energia da transmutação, da mudança. E essa energia é essencial também ao longo do nosso dia. E aí a gente vai para o último elemento, que é o elemento do ar. O ar tá ligado a essa questão da mentalidade, do planejamento. Então, sabe quando você... Eu não sei se você já teve essa experiência, assim, de ficar em contato com a natureza. E aí, quando você recebe aquela brisa da natureza, parece que vem uma tranquilidade, assim. E automaticamente parece que as ideias já vêm, você já começa a organizá-las e já vem um planejamento na sua cabeça. A maioria das vezes, isso acontece e a gente nem se dá conta. Mas é exatamente... essa conexão sutil que eu quero que você desenvolva. Eu quero que você, a partir de agora, e aí vem a tarefa do dia de hoje, eu quero que a partir de agora você comece a prestar atenção nos elementos da natureza e de que forma que você consegue se conectar com eles. Você já percebeu se você tem algum de preferência? Algum no qual, quando você está mais em contato com ele, alguma coisa diferente na sua vida acontece? Ou você se torna mais ativo, ou você fica uma pessoa mais criativa, ou você fica uma pessoa mais disposta. A gente tem contato com esses elementos o tempo todo. Então, por exemplo, quando você está fazendo um churrasco, você começa a ver aquele fogo, aquilo te encanta. Você começa a ter pensamentos ali de mudanças. Quando você está tomando banho, quando você está na praia, quando você está na piscina, você percebe que você tem mais intuições, você tem mais insights. Acontece isso? Eu quero que vocês olhem para esses elementos e sempre pensem, qual desses elementos é mais forte comigo? Qual desses elementos mais me faz me conectar comigo? É claro que você precisa de um pouco de cada um deles, porque ninguém na Terra é só yin ou yang. A gente tem a mistura das duas energias, tá? Mas quando você consegue se conectar com essas energias e perceber o seu contato com a natureza, e a natureza, gente, não precisa só ser aquela coisa assim do tipo, eu estou na praia, eu estou no meio do campo. Não, a gente tem elementos da natureza o tempo todo perto da gente, o tempo todo. Quando você está acendendo uma vela, você tem o fogo. Quando você está fazendo um churrasco, você tem o fogo. Quando você está queimando o papel, você tem o fogo, tá? A água, quando você está tomando banho, quando você está lavando louça, você tem a água. Então, a todo momento, a gente está em contato com esses elementos. E aí, eu quero que você preste atenção no teu dia a dia, nas atividades que você faz, quais delas te fazem fluir melhor determinadas energias. E quando você começar a intencionalmente prestar atenção nisso, o que você tem que fazer é colocar mais disso na sua vida. Ou, se você está precisando de alguma coisa que você percebe que não está rolando, pega por base de novo esses 4 arquétipos, esses 4 elementos que eu falei para você, e aí você detecta qual deles eu estou precisando ter mais contato. Essas coisas vão fazer com que vocês no dia a dia
transformem a vida de vocês, tenham mais produtividade. E eu sempre, gente, falo para vocês o seguinte, que a produtividade, ela tá totalmente ligada aos resultados que você vai ter na sua vida, tanto financeiro, material, quanto espiritual, quanto físico. Se você não tiver uma vida produtiva para você de forma natural, o que vai acontecer é que ou você vai viver a agenda dos outros, ou você vai viver a vida dos outros, e no final, na tua caminhada, o que você vai perceber é que você não está vivendo o teu momento, a tua felicidade. Isso reflete diretamente, inclusive na entrega que você faz para os seus clientes. Essa produtividade, ela faz com que vocês também sejam mais produtivos no relacionamento com outras pessoas, tá? Então, tudo que eu falo para vocês aqui são insights rápidos e profundos para que vocês consigam pegar essa informação e já começarem agora a transformar a vida de vocês. Eu poderia ficar falando 1 hora aqui, 2 horas, tem um monte de conteúdo para dar para vocês, mas eu sei que se a gente dá pílulas rápidas, que é o que a gente chama de microlearning, se eu dou esse microlearning para vocês e vocês já colocam em prática, vocês já conseguem ir melhorando agora, nesse exato momento. Então, assim que terminar a live, você já pode pensar, bom, qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Vai fazer naturalmente a tua vida, mas você já teve a informação de que você vai ficar atento na sua mente nesses 4 arquétipos da natureza. E aí, quando você estiver exposto a um deles, seja o ventilador na cara, que é o ar, seja lavar a mão, que é a água, seja fazer a comida, que é o fogo, enfim, qualquer um deles, você já vai lembrar do que você teve de ensinamento aqui hoje e você vai falar, bom, qual é o sentimento que me vem em relação a isso? O que isso me ajuda na minha transformação? Esses pensamentos intencionais, depois de um conteúdo como este, de aprendizado rápido, que é o que eu chamo de microlearning, tá? Faz com que vocês aumentem potencialmente e exponencialmente a produtividade de vocês ao longo da semana. E lembra que a vida é um flow, é um fluxo contínuo. Então, se vocês sempre pegarem esses 15, 20 minutos de conhecimento que eu trago aqui para vocês e já colocarem para dentro da vida de vocês, vocês já vão conseguir pequenas transformações.